glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós chegamos agora ao momento áureo desse programa. Esse é o momento da ajuda mais importante. Você sabe, eu pelo menos acredito que você que está nos ouvindo sabe que esse programa intitula-se Como Posso Te Ajudar. Porém, esse momento, olha, não é o momento da autoajuda, é o momento da ajuda que vem do alto. Amém? E eu quero, nesta ocasião, falar sobre a importância da fé com a obra. A fé com a obra. Irmãos, existem muitas pessoas que precisam de verdade estarem atenadas para essa palavra que é de Deus e sei que abençoará tremendamente a tua vida. Eu tentarei ser o mais claro possível, embora o tempo da reflexão não é tão longo, né? Mas eu creio que dará para explicarmos o que é necessário. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, e eu quero ler a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, a epígrafe desta leitura, e nós poderíamos ou podemos até colocar como tema para esta reflexão: a fé sem obras é morta. E a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso lhes foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Amém? Fecha teus olhos e faça uma oração junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ler. Nos ajude, ó Deus, a compreendê-la. E muito mais do que isso, nos ajude a viver a tua palavra. Nós te agradecemos e já tomamos posse de vitória, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo o sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, existem muitas pessoas que confundem quando se trata de falar da fé. Existem muitas pessoas que não compreendem, inclusive, porque a grosso modo existem textos bíblicos que, se não tiver uma boa exegese, pode trazer confusão, pode trazer para a mente de muitas pessoas uma certa incoerência de um texto para o outro, como que se não se encaixasse. E por esse motivo, existem muitas pessoas que ficam aí meias que desnorteadas, desorientadas, sem entender. Porque a palavra de Deus, inclusive, nós citamos muito esse versículo quando trata-se de salvação, quando a palavra de Deus é assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só. Aí agora nós lemos esse texto aqui em Tiago, onde deixa claro que a fé sem as obras é morta. Como explicar? É muito simples, e é essa simplicidade que eu tentarei mostrar para você. Amados, a fé, ou melhor, a obra, ela é natural, e quando eu estou falando de obras, eu estou me referindo aqui a obras boas, tá? A obras boas, ela é natural para quem tem fé em Cristo. É algo natural. É normal de se entender, é fácil de entender que se você tem fé em Jesus, se você tem fé em Cristo, se você tem fé em Deus, as boas obras, elas acontecerão através de você de forma natural. Porém, se você apenas diz ter fé e não tem obras, aí, amado, aí o negócio é diferente. Você pode estar se enganando. Estou sendo claro? Então não existe nenhuma incoerência, não existe, na verdade, nenhuma falta de ligação, de concordância na palavra de Deus. Existem interpretações equivocadas. Porque se você não atrela as boas obras a Deus, é a mesma coisa que você não atrelar os frutos do Espírito. Você está entendendo? Quando você lê, por exemplo, em Gálatas, que fala, Gálatas 5, né? Que fala sobre os frutos do Espírito. Irmãos, esses frutos é justamente natural para quem tem o Espírito Santo de Deus. Se alguém que a gente lamentavelmente vê muito nos dias de hoje, né? Pessoas que dizem estarem cheias do Espírito Santo de Deus, e tem até muitas que atrelam
o ser batizado com o Espírito Santo a falar em línguas estranhas, né? Muitas pensam que ser batizado com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. E aí, por conta disso, são muitas pessoas que falam línguas estranhas, sapateiam, mas na verdade não têm obras do Espírito feitas por elas. Tem muitas pessoas que são de verdade excelentes atores e atrizes que falam de forma assim tremenda, falam e fingem de forma, sabe, é incrível, mas as obras não se vê nessa pessoa. Irmãos, a palavra de Deus, veja o que é que ela nos diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito? E aí Tiago, ele segue dizendo, será que essa fé pode salvá-lo? Irmãos, essa fé sem a obra é a mesma coisa que dizer que alguém diz ter o Espírito sem evidência. É a mesma coisa. O que a palavra de Deus nos mostra é que se verdadeiramente você tem fé, as obras, elas estarão atreladas a você. Entendeu? Se você tem fé, diz que tem fé em Deus, mas não faz, você precisa mudar. E eu estou falando essa palavra mudar para não usar o termo converter, que na verdade seria a mesma coisa, porque conversão é mudança. Mas para você não achar que eu estou querendo que você... para você não achar que eu estou discriminando, você precisa mudar. Irmãos, no versículo 15 diz assim, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Irmãos, quantas pessoas que vai visitar alguém e sabe que aquele alguém está passando por aperto, não leva nada para comer com eles, não ajuda em nada, em termos de alimento, em termos de nada, porém, eles têm o que comer, eles têm se alimentado normalmente. Que proveito você vai falar de Jesus para alguém que está passando por necessidade e não leva o pão diário? Isso é falta de obras. E por que não dizer, é falta de fé. Porque a obra, ela precisa estar atrelada à fé. E se você perguntar para mim, mas existe alguém que tem fé sem obras? Tem, claro que tem. Tem muitas pessoas que têm só fé, mas não têm obras. Quantas pessoas? E não, eu vou te dizer, quem é... Não fique chateado comigo, que eu não estou dizendo que é você que é assim não, viu? Mas preste atenção. Sabe quem é muito famoso e tem fé em Deus, mas não faz as boas obras? É o diabo. O diabo, ele tem fé em Deus, em Jesus Cristo. Inclusive, a palavra aqui mesmo onde nós lemos diz que ele treme. Ele treme com a presença de Deus. É totalmente diferente de muitos crentes que não estão nem aí. Quantos entram na presença de Deus e nem reverencia o lugar onde está? Quantos? O diabo, ele treme com a presença de Deus. Você lembra quando o Senhor Jesus foi em Gadara e aquele endemoniado que estava preso por uma legião, os demônios foram logo e
que foi que viesse fazer aqui com medo? Ao ponto de eles pedirem a Jesus para que eles fossem para a manada de porcos. E Jesus permitiu. E os porcos caíram no precipício. Vocês lembram disso? Eu já ministrei sobre isso aqui. Irmãos, o diabo ele treme. Ele tem fé, só que ele não tem obras. E as obras que eu falo são obras boas. Satanás, a Bíblia diz que como ladrão ele veio senão para roubar, matar e destruir. Ele não consegue, ele está condenado ao quinto dos infernos. Porém, se você tem fé em Cristo, você tem a possibilidade de fazer boas obras. Aleluia! E aí é bom ter esse cuidado, irmãos. Pense em quem está precisando de ajuda sua, porque isso é obra. Pense no que você pode fazer para ajudar o seu próximo, porque se você ficar falando só de Deus, falando, e não ajuda ninguém, você precisa se converter. Agora eu vou usar esse termo, tá? Você precisa se converter, porque você precisa mudar. Essa é o que a palavra de Deus nos explica. Você precisa olhar para as pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão passando por fome, precisando de agasalho, precisando de ajuda, e ajudar. Se você fizer assim, você está mostrando que você tem fé genuína, fé em Deus, e isso chama-se obras. Amém? Porque no verso 17, a palavra de Deus diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, sem a obra, essa fé é uma fé morta. Só que o nosso Deus, ele é vivo. E nós somos convidados para ter a fé viva. A fé que verdadeiramente produz vida em abundância. Amém? A fé em Cristo. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Aleluias. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que maravilha, né? Eu tenho certeza que você já entendeu. Se eu parasse aqui, você já estaria com a consciência de que é necessário para que a tua fé seja uma fé viva, seja uma fé firmada em Cristo, em Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo. Você vai fazer obras. Você realizará e terá prazer em fazer a obra de Deus, em ajudar o próximo, sabe, irmãos, de verdade, levar ajuda em todos os aspectos. E essa história de ser metido a santarrão ou a santarrona, metido a ser espirituoso, espirituosa e não fazer nada para ajudar, vá se converter também, porque o mundo está cheio de atores e atrizes, e não é exatamente isso que vai mostrar que você tem a fé viva. A fé em Cristo, ela produz frutos, o fruto do Espírito. Aí eu vou até ler, porque é bom, né, irmãos? Para a gente ficar de verdade com base na palavra. Irmãos, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, o capeta não tem isso aqui não, irmãos. Ele não tem condição de ter amor, porque o amor é Deus. Alegria, paz, longanimidade não tem, meu irmão.
Satanás ele está condenado ao quinto dos infernos. Ele não tem essa possibilidade. Somente firmada ou firmado em Deus, nós podemos ter esses frutos. E esses frutos identifica a nossa fé. Identifica verdadeiramente que Cristo está em nós. E nós estamos ligados em Cristo como o ramo que está ligado na videira verdadeira. Amém? Então é exatamente com essa visão que precisamos caminhar. Precisamos zelar essa visão. Irmãos, a palavra de Deus, ainda em Tiago, capítulo 2, e o verso 19, diz assim: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha só, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Irmãos, Abraão ele é conhecido até hoje como o nosso pai na fé. Não foi apenas porque ele disse a Deus: eu vou oferecer o meu filho em sacrifício como tu estás pedindo. Não foi só porque ele disse não, é porque ele foi, irmãos. Abraão foi, levou Isaque. Abraão, ele só parou quando já estava com o cutelo pronto para matar o seu filho. E aí ele ouviu a voz do anjo do Senhor dizendo: Abraão, pare, Abraão. Agora eu sei que tu temes a Deus. Irmãos, Abraão ele foi, ele fez a obra. E por ele ter feito a obra, ele foi reconhecido, até hoje é reconhecido como pai da fé. Porque essa fé demonstrada por Abraão, meu irmão, só com Jesus na vida, porque não tem nenhum pai, nenhuma mãe que tenha coragem de fazer o que ele fez. Somente com muita comunhão com Deus. É preciso muita comunhão com Deus, muita ligação com Deus. Mas Abraão, ele foi. Ele verdadeiramente mostrou com obras a fé que verdadeiramente ele tinha no Senhor. O que é que você está fazendo? Como você está demonstrando a tua fé em Deus? Se for só com palavras, se converta. Busque fazer a obra de Deus. Ajude o próximo. Busque dar o teu melhor para o próximo. Somente dessa forma, viu, irmãos? Ajudando, fazendo a obra de Deus, obedecendo o mandato do Senhor, é que você vai demonstrar que você tem fé. Essa é a forma. E eu quero aproveitar e convidar você para fazer parte do projeto Ajudar. Venha fazer parte conosco, venha ajudar toda semana. Nós estamos ajudando uma comunidade diferente. Aí você não tem ajudado ninguém e, além do mais, ainda critica. Critica quem está fazendo. Misericórdia, cuidado. Não, porque eu estou olhando o meu lado. Olhe o seu lado. Olhe, porque depois vai chegar o tempo em que haverá a separação das cabras e dos bodes, viu? Não sei se você sabe disso, mas eu posso até ministrar amanhã sobre isso. A separação das cabras e dos bodes. E eu espero que verdadeiramente você esteja do lado do bem, porque grande vai ser a tristeza para quem estiver do lado do mal. Grande. Bom, o tempo já pede prudência. Que Deus nos abençoe. Eu espero que essas palavras encontrem morada no teu coração. Abraão, ele até hoje, como falei, é conhecido como o pai da fé, mas porque ele demonstrou. Eu quero ler apenas o último versículo desse texto, que é o versículo 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé
sem obras é morta. Ponha isso na sua mente, senão não são minhas palavras, é a palavra de Deus. E é muito fácil de entender, porque se o corpo, essa caixa, não tiver espírito, ela cai, minha irmã. Meu irmão, ela não fica de pé. O corpo sem espírito, ele não está vivo. Mesma coisa é a fé. Sem obras, ela é morta. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que essas palavras, elas encontrem morada no teu coração.